No último episódio da série especial sobre as eleições, os desafios da participação de quem não precisa, mas pode votar, jovens e idosos. Visões de mundo diferentes, mas um único objetivo: votar consciente para uma sociedade melhor. O voto é um dos principais instrumentos utilizados para eleger representantes em espaços onde há consulta popular. A atual configuração da participação política do nosso país ampliou os critérios do que chamamos de democracia representativa. No entanto, jovens entre 16 e 17 anos, além dos mais velhos com idade acima dos 70 anos, não precisam votar. O voto nestas faixas etárias é facultativo. Nós adolescentes temos que ter uma voz na sociedade. E a partir dos 16 anos a gente tem essa chance de poder tirar o título. E é muito importante isso, porque a gente está dependendo disso pro futuro nosso. Porque eu não vejo ninguém lá em cima sendo candidato que me represente, entendeu? Não vejo também coisas boas assim. E porque é por falta de interesse um pouco minha também, de pesquisar no assunto, de me aprofundar mais também sobre o assunto. Eu preciso exercer a minha cidadania, eu preciso mudar, tentar mudar o que eu acho que não está legal. Importante, muito importante, porque os idosos, eles são considerados assim como pessoas que não têm, que não desenvolvem as coisas, né? E isso é horrível, porque a gente tem que aprender que nós vamos trabalhar em prol de um bem comum. Este cientista político entende que a política está fechada para os jovens e por isso é difícil haver o interesse. Mas se você perguntar, é muito raro que qualquer um destes partidos estejam com as portas abertas, convidando os jovens para participar, para entender o que está acontecendo, para entender o critério pela escolha de candidatos, para entender os critérios de escolha de programas de governo. Nada disso é oferecido para os jovens. Um equilíbrio que deveria traduzir o pensamento das duas parcelas da população, segundo esta educadora. Frases como "os jovens são a geração do futuro" e "no meu tempo era assim" deveriam gerar provocações com a finalidade de expandir pensamentos e mudar o discurso pronto. Então, a gente fica com essa falsa ideia de que esses dois grupos não precisam participar do exercício da política. E eu considero isso um prejuízo muito grande para a democracia, né? Porque a democracia, ela não pode se dar o luxo de perder grupos, né? Os grupos precisam estar ativamente participando. A escolha aqui é dupla. A dúvida, votar ou não votar, além da definição de um candidato. Entre os mais jovens, 16 e 17 anos, a chance de ingressar num mundo onde as opções políticas vão interferir na vida de cada um. Do outro lado, idosos acima dos 70 anos. Aqui a ideia do voto é um pouco diferente. Esta parcela da população, geralmente esquecida pela classe política, passa por mais dificuldades e se sente isolada. Até devido a isto, eles têm mais dificuldade em entender mudanças expressivas voltadas à idade. Todos nós deveríamos votar e ter consciência de quem deveríamos votar, porque várias pessoas não estudam e acabam indo, por exemplo, de outras. E às vezes as pessoas estão erradas ou as pessoas só querem firmeza nos jovens na política. Mas para mim, entretanto, eu prefiro a gente estudar mais para a gente saber melhor sobre a política hoje em dia. Tem que votar, né, para exercer a sua cidadania. Não é? Porque o idoso também acho que ele tem que ter palavra na sociedade, não ficar dentro de casa sentadinho. Eu conheço vários idosos que não votaram em outras eleições e nessas eleições eles estão fazendo questão de votar, né? Então eu acho que é um direito que o idoso também tem, de dar cara a tapa, né? Eu não quero ser manipulada pela ideia dos outros, então eu estou no momento certo. Políticas que poderiam ser melhor explicadas para o entendimento de cada um. É preciso que haja persuasão, que ao se adotar um programa de política, que haja um esforço dos governantes, dos responsáveis, dos líderes, de explicar para a população por que tal ou qual decisão foi tomada. Bezinha Soares acha difícil arriscar como cada grupo vota e por que vota. Um palpite é que o jovem tem uma abertura maior para um mundo de opções, e os idosos mais conservadores, mas que podem rever conceitos.
Por entender que o Brasil é um país etarista, as pessoas mais velhas passam por um processo lento de exclusão. Eu tenho uma tendência a acreditar que o jovem vota de uma forma mais libertária, de uma forma mais voltada, né, para as questões do seu tempo e menos conservadora. Não posso dizer o mesmo das pessoas mais velhas, porque eu acredito que as pessoas se transformam, né? Hoje em dia, com o debate tão em alta sobre a desconstrução do racismo, sobre a desconstrução do machismo, sobre a homofobia, as pessoas têm a oportunidade de reverem as suas posturas.